Eu sei. Olá, bem-vindo a mais um programa Falar é Fácil. E dessa feita é um programa especial, porque nós temos aqui 6 mulheres que fazem parte de uma estrutura que tem a coordenação da Cláudia Santana na parte de Golden Speakers, ou seja, todas são palestrantes, mas cada uma com a sua atividade. Nós nos brincando aqui, falando assim, eu sou uma bruxa, eu sou uma feiticeira, ou seja, pessoas que estão aqui para fazer a diferença na vida das pessoas. Na sua alquimia, no seu jeito, na sua, especialidade, apoiando pessoas a serem melhores pessoas, mais conscientes de si mesmas, para que possam viver a sua vida de uma maneira melhor. Dessa feita, tendo o prazer aqui, primeiramente, conversar, cumprimentar. A Cláudia Santana já esteve aqui em nosso estúdio, já fizemos um programa, foi muito legal. Bem-vinda, Cláudia, prazer em te receber. Prazer todo meu, uma alegria estar com você, que para mim é uma inspiração sempre desse mundo das palestras, e eu estou aqui felicíssima em trazer esse grupo de palestrantes Golden Speakers para conversar com você, porque você é o nosso mestre, é o nosso guru, é uma autoridade que a gente respeita, e viemos aqui trocar ideias, mas principalmente para reverenciar você e o seu talento. Poxa, Então, muito obrigada. Que prazer, não tinha essa, nada foi combinado aqui. De qualquer maneira, sim. Nós pensamos da seguinte maneira, nós vamos fazendo o trabalho, tem aqui a Samira que vai se apresentar também, mas a ideia é nós revezarmos aqui, então vai ser um programa diferente. Cada pessoa que vem vai dar o seu toque, se apresentar, a gente vai conversar um pouco e assim nós vamos nos revezando. É um programa típico, sempre pensando em você, porque o nosso programa tem a ver com de que maneira você pode ter novas informações, conhecimentos. Obviamente aqui cada uma com o seu potencial, pessoas que têm assim, toda uma história de vida que vai ser tratada em poucos minutos, mas de qualquer maneira deixando assim aquela presença indelével na sua lembrança, com alguma coisa útil, por que não para a sua vida. Nós temos aqui nos assistindo, são os nossos clientes, parceiros, amigos, consultores, mentores, empresários, empreendedores, ou seja, um grupo muito grande de pessoas que sempre se beneficiam com aquilo que a gente posta, né? E sabe que a gente sempre traz elementos de qualidade, pessoas assim com uma riqueza pessoal para poderem compartilhar um pouco dos seus saberes, um pouco dos seus conhecimentos. Também dessa feita, tendo o prazer de receber aqui a Samira Shaine. Bem-vinda, Samira. Muito obrigada por receber esse grupo de mulheres aí, né? Mulheres poderosas, com cada uma com o seu ramo de atividade, com a sua comunicação e junto ao Papa da comunicação, né, Claudinha? Estamos bem, né? Eu penso que assim, quando o pessoal fala e elogia muito, fala assim, o grande mestre é aquele que aprende. Então eu estou aqui para aprender. Estamos juntos. E claro. Samira, só para a gente saber um pouco mais quem é você, se apresente aí para os nossos, né, amigos. Eu sou jornalista, sou especializada na área holística, de espiritualidade, terapias integrativas também. São anos lidando com esse grupo de profissionais, comunicadores, terapeutas, oraculistas, esotéricos. E hoje eu sou editora levando também espiritualidade e tudo que envolve esse universo para o nosso bem-estar sempre. Físico, mental, espiritual, emocional. Samira faz muita diferença nesse universo, porque ela sempre trouxe vozes, ideias que agitaram e hoje estão chegando no mundo corporativo. Então agora é um grande passo que ela vai poder somar também através da editora, projetos pessoais. É um novo momento, né, Samira? É um novo momento Precisamos total, conversar muito. Eu penso assim, quando nós nos unimos desse jeito, pessoas com bem intencionadas, com um pano de fundo que é servir as outras pessoas, não tem como nós não fazermos um trabalho dignificante e que certamente vai fazer a diferença na vida de pessoas. Quando nos juntamos assim, eu penso em alguma coisa positiva, só alguma coisa positiva pode acontecer. Sim, ninguém faz nada sozinho, né? Claudinha, fala um pouco sobre o Golden Speakers, já que você que praticamente está nessa condição de aquela argamassa que une todas essas pessoas aqui. Golden Speakers é justamente essa comunidade de palestrantes, de pessoas que têm esse propósito de servir, levar a transformação. Mas o que acontece? Muitas células trabalhando sozinhas, elas nunca formam um corpo. E Golden Speakers é essa comunidade que a gente pode atrair os talentos, quebrar esse mito de que palestrante não se ajuda, não dá a mão para o outro, não constrói o próprio palco.
Eu sempre digo que a gente pode ser a próxima grande onda, desde que a gente encare que a gente é apenas uma gotinha. Então, várias gotinhas se juntando, nós podemos fazer uma grande onda. Então, é por isso que eu abri essa comunidade, tenho a felicidade de ter essas mulheres comigo, porque elas são maravilhosas, são pessoas dedicadas, são pessoas que buscaram esse autodesenvolvimento e hoje estão aí a serviço da sociedade, das empresas, levando essa voz inspiradora, mas também de transformação. Coisa bonita, hein? É lindo o projeto. E você é o nosso padrinho, né? Já sabe disso. Por isso que elas falaram assim, bruxa, o que você faz? Eu sou bruxa. Porque mulher faz transformação. Onde a gente chega, a gente causa esse desenvolvimento. Então a gente tem causa, essa, né? Não só causa, mas causa, né? Porque, assim, e porque também a gente ama uma magia. É uma grande alquimia. É uma grande alquimia. E assim, quem está focado nisso, de transformar o mundo, dedica a sua vida para isso, eu penso assim, que é aquela pessoa que o papai disse, olha, você é uma pessoa especial, está a meu serviço, né? Porque deseja e tem como legado deixar o mundo um pouquinho melhor, fazendo aquilo que faz com muito prazer, no sentido de apoiar, ajudar, inspirar outras pessoas a serem melhores pessoas. Por exemplo, aqui nós temos... Alguém perguntou, mas há quanto tempo você está aqui? Começou aqui nessa empresa, aliás, nessa mesma sala, começamos há 42 anos. Não tinha as outras salas, mas comecei aqui. Daqui nós começamos um trabalho que perdura já 42 anos. E daqui nós treinamos, praticamos esses nossos cursos para mais de 120 mil pessoas. Uau. E mais de 1.000 projetos que ajustamos para grandes organizações. Bradesco, General Motors, Ford, Petrobras, indústrias automobilísticas, farmacêuticas, construtoras, ou seja, grandes bancos que se utilizaram e se utilizam dos nossos serviços. E hoje dedicando mais à formação de pessoas que têm o potencial e desejam ser palestrantes, mas não sabem como contar uma boa história, não sabem como começar, desenvolver, terminar, toda a estruturação de envolver, encantar as pessoas por meio de palestras. Além de que é uma atividade altamente rentável. Um exemplo, temos um senhor aqui que fez um curso com a gente, só um exemplo, um trabalho com a gente assim, o que eu vou fazer na vida? Né? Tem mais de 70 anos. Poxa, agora vou tentar trabalhar, preciso manter o meu padrão de vida, quero me sentir útil, mas o mercado não me absorve mais. Eu falei, que tal ser palestrante ou mentor ou consultor? Como palestrante? Como assim? Comecei a falar com ele, uma pessoa que viajou pelo mundo, foi diretor de muitas empresas em comércio internacional, é uma pessoa com muita bagagem, até muita experiência de quedas, de sofrimentos, de culturas diferentes. E hoje ele é um palestrante, fazendo palestras motivacionais e também palestras inspiracionais. Porque é um jovem de 74 anos e feliz da vida porque também está começando a ganhar um bom dinheiro. Por que não? Sentindo feliz com isso. Então é uma sensação gostosa de fazer isso que a gente faz, né? É maravilhoso, né? E olhar aonde que a comunicação chega, né, Passadori? Porque quando a gente fala em comunicação nos dias de hoje, a gente tem vários ruídos até de informações a respeito. E olhar, né, essa mudança de ciclo, fases diferentes, como cada um de nós se comunica, cada um com seu estilo, e o quanto que é importante a gente falar de comunicação, além do tradicional. Mostrar que a gente pode ir para o palco, mas a gente pode utilizar um microfone, a gente pode ensinar a postura, a falar, ao media training, que eu estou vendo ali atrás alguns livros, e eu acredito muito que é a comunicação que faz a diferença. E é a partir da comunicação que, ao meu ver, a gente consegue mudar também o nosso mindset. Aonde eu estou colocando o meu olhar, a que pessoas eu me uno para levar a minha expertise. Que bonito. Através disso. É isso mesmo. Nós combinamos assim, cada pessoa vem aqui, vou ficar com a Cláudia, a gente vai ficar coordenando ela, nós somos anfitriões das nossas queridas convidadas, e cada pessoa que vem aqui vai falar um pouquinho da sua história e deixar um recado. Então é assim, 5 minutinhos, coisa assim rápida, não é? Mas de qualquer maneira deixando assim a sua marca aqui no nosso programa. Então, Samira, eu gostaria que você deixasse aqui para a gente um pouquinho da sua experiência como atuando com rádio durante muitos anos. Eu sei que você tem muitas atividades, foi promotora de eventos, tantas das coisas que você fez, mas já que você falou em comunicação e rádio, já que é uma das suas paixões, se não uma das principais, que você deixasse um recado e também falasse um pouquinho mais, deixando uma mensagem para quem está te ouvindo agora. Falou em rádio, né? Mexe com as emoções. Todo mundo fala que o rádio morreu, mas o rádio não morreu. Nem vai morrer. O rádio está mais vivo que nunca, a gente só mudou o jeito de ver o rádio, de ouvir o rádio.
mas eu acredito que o rádio, ele traz... Falar de rádio mesmo, né? A mensagem que eu quero deixar é que o rádio, a comunicação do rádio, a locução, parem para ouvir. Mesmo quem esteja assistindo a um programa, independente da plataforma, feche os olhos e ouça. Traga essa emoção do que é o rádio e da importância desse nosso sentido de audição. Muita coisa você vai descobrir com certeza. Olha só que coisa bonita. Maravilhosa, uma delícia ouvir essa mulher. Verdade. Que tem essa sensibilidade. A gente vai ter que conversar muito ainda, porque aqui tem um espaço. Aqui é um ponto, é um polo, assim, talvez, imagina assim, um mastro luminoso. Tenho certeza disso. Para outras pessoas. Por isso que nós temos pessoas, a exemplo de você, que de fato transmitem uma mensagem, provocam, é o lado bruxo, né? O lado de misturá-las na alquimia, fazer um caldeirão, de repente aquela poção mágica que vai transformar as pessoas. Samira, eu te peço assim, então, a gentileza de convidar uma amiga para vir aí ocupar o seu lugar nesse momento. Vou convidar agora a Alexandra Alves para ocupar aqui a minha cadeira. Esta mulher. Muito obrigada. Obrigada a todos, obrigada a vocês. Obrigada, amei. Sâmia, amei ter você aqui. Agora a Alexandra chegando. Ela também tem programa no rádio. Bem-vinda, Alexandra. Gratidão por estar aqui, por conhecer vocês. Eu não conheço esse lado empresarial de marketing, né, de palestras, mesmo sendo palestrante. Como o meu trabalho é um trabalho bem complexo, então eu sempre divulguei e sempre fui convidada pelas federações, as federações religiosas, porque eu sou mestre em religiões e fiz mestrado na USP, então eu fiquei muitos anos fazendo palestras para esses eventos. Eu trabalho na Vibe Mundial, eu sou comunicadora já há 13 anos. A minha comunicação lá é do meu trabalho como psicopedagoga, eu sou terapeuta holística e ocupacional, eu trabalho com esoterismo. Hoje eu já não faço mais um atendimento esotérico, eu ministro cursos. Então os cursos que eu faço são de tudo que tem ligado ao esoterismo, a conhecimento espiritualista. Eu sigo uma linha eclética, não tem dogma, sigo muito a Cabala, ensinamentos judaicos. Eu trago essa linha, uma linha consciente. Até eu tenho cursos até de orixás, mas também de uma linha acadêmica. Sou casada com um sociólogo, que é o Jaime Araújo, é conhecido, é o doutor, né? Agora estou terminando o doutorado já. Nós estamos na USP há uns 30 anos. Nós nos conhecemos e fomos para lá, né? Eu falo que eu não sou uma estudiosa, eu casei com CDF. Que maneira ótima, né? De jeito, eu ia aprender, Cláudia, eu penso o seguinte, assim, casado, a gente sabe, todo mundo é casado aqui, a maioria pelo menos, e assim, tem noites que a gente não tem nada para fazer mesmo, assim, tá com sono, não, vamos conversar, vamos trocar informações, vamos aprender, não é? Então, cada um fala, escuta, vamos ler a Cabala. Ler a Cabala. Não, em casa eu tenho meu marido lê um livro de 500 páginas em 3 dias, né? Eu falo, nossa. Você pode resumir? Eu falo, olha, eu tenho que ler esse livro, eu não vou ter tempo. Você lê para mim, me conta. Ele falou, eu não faço mais isso. Eu tenho assim uma vontade. Literalmente você bebe da fonte do conhecimento. Alexandra, uma pergunta, assim. É claro que você tem tanta informação, tanto conhecimento, mais do que isso, né? Isso reflete a partir da sabedoria. Uma vez conversando com um antigo professor, mestre, professor Melantônio, professor de oratória, né? Fiz vários cursos com ele, também um grande mestre, um grande guru. E é uma pessoa que sabia muito, conhecia muito, viajou pelo mundo, conheceu presidentes, enfim, aquela pessoa, professor de história, pegava os alunos, levava aqui no Hospital da Consolação para ver assim as autoridades, os grandes nomes da política brasileira, ou seja, uma pessoa envolvida, né? Muito comprometida. Uma vez conversando com ele, eu chamava de meu digníssimo mestre, ele meu preclaro aluno, meu aluno, discípulo, dileto discípulo, ele chamava. Eu falei, poxa, mestre, eu quero ser exatamente como o senhor. Como assim? O senhor tem muito conhecimento, sabe de tudo, qualquer assunto o senhor domina. Ele falou, eu estudo muito, eu leio muito, mas tem uma coisa mais importante do que o conhecimento. O que, mestre? Eu perguntei. Ele falou, a sabedoria. De nada adianta você ter o conhecimento se você não tiver a sabedoria para utilizar esse conhecimento de forma prática na sua vida.
Você é dotado de muito conhecimento e, obviamente, muita sabedoria. Então, a pergunta que te faço é a seguinte. No seu entendimento, para você mesmo, qual é o seu propósito de vida? Com isso tudo. Ai, agora vai ser uma pergunta bem aberta, né? Na verdade, eu desenvolvi uma ciência que se chama GPA. Eu trabalho com crianças também. Eu tenho uma ONG. E eu desenvolvi uma técnica que eu fui para vários lugares para ver onde eu conseguiria encontrar alguma coisa que me dava mais conhecimento. Essa análise me fez entender mais o nosso porquê da vida, aonde nós temos que chegar, e eu descobri que ninguém tem essa ideia de chegar a lugar nenhum, porque as pessoas mal se conhecem, desde criança. Então, todo esse estudo, esse conhecimento que eu tive, eu venho de uma família quatrocentona, né? Minha família era dona da Unicastelo. O meu tio foi grão-mestre da maçonaria, também falava 98 línguas. Oxe. Eu entrei no piano, inglês, balé com 5 anos de idade. Nossa. Então, assim, eu passei a vida coordenada assim... Aí casei com o marido do CDF e fui para a USP. Só podia, então, né? quando você me faz essa pergunta, eu só quero viajar e ajudar as pessoas a se conhecer, porque a gente não se conhece. Nós olhamos para o outro, criticamos o outro, e nós não sabemos coisas que nós não sabemos entender o porquê. Então, eu desenvolvi uma metodologia onde a pessoa consegue, através dos seus registros, não só psíquicos, tirando a parte esotérica e de energias, que hoje a gente usa muito energia quântica, mas sendo realista, né? Uma mestre de religiões não pode falar em flutuar. Através desses arquétipos e do próprio sobrenome, de onde veio, do que traz do avô, eu consigo fazer essa pessoa se entender, se conhecer e enxergar, porque tudo isso que você acabou de me perguntar, o que eu gostaria de alcançar hoje, né? Falando de outra forma, a pessoa começa a se olhar. E às vezes ela não sabe nem por que ela se formou naquilo, nem por que ela está ali. E ela começa a entender que o que ela podia ter sido, que ela gostava, ela deixou de ser para agradar, para a visão do outro ser melhor. Então, hoje eu faço esse trabalho. Hoje o meu sonho é que esse trabalho seja conhecido, porque quando o ser humano aprender a ter esse autoconhecimento, e quando ele ligar para mim, psicólogo, e perguntar o que eu faço, eu falo, abre você, que eu escrevi junto com você quem você é, e vai ver aí como você quer, o que te satisfaz. Aí eu acho que vai ser a minha maior gratificação aqui. Que legal. Lindo. Pensa assim, que missão bonita, não, Claudinha? Que você Não acha? é? Eu acho interessante que você juntou duas pontas que até então, até as empresas agora estão descobrindo, né? Toda a ciência, no fundo, justifica um porquê religioso e, vamos dizer, místico e esotérico. Esotérico é tudo aquilo que o homem ainda desconhece, ainda não colocou em leis aprovada por uma academia e falou, isso é ciência. E você, com uma sabedoria profunda, porque a USP é uma universidade seríssima, te dá respaldo, é mestre, estudiosa, une esses universos de uma maneira simples para o homem comum, para a pessoa comum que está sofrendo de alguma angústia existencial. Porque a gente hoje sofre disso. O mal do século não é, então, a solidão, é o desconhecimento de si mesmo, né? A gente sofre angústias desde quando já se sente vivo dentro do ventre. Porque você já adquire os nãos, as regras, o mal-estar da mãe, o desconforto. Então, a gente já nasce com um padrão de formato. Quando você vai andar, já existe outro tipo de padrão. Essas características a gente absorve dos pais. E eu falo sempre para as mães, a gente não educa os filhos, a gente mostra quem nós somos, eles vão ser o que você é. E as mães acham que estão educando. Então, isso é muito importante para o ser humano entender que ele foi moldado, né? Sim. Eu adoraria ter, assim, um podcast só com você. Aliás, cada uma especificamente, mas quanto assunto tem aqui? Tem muito assunto. Só Para desse você assunto. ver a riqueza Se você perguntar só das crianças, eu vou falar umas 10 horas. Sim, olha só. Cada uma dá um livro. É assim, nesse aspecto,
considerando que a gente, obviamente, assim, combinou um pouquinho de cada uma, temos que ter um gostinho. Claro. E eu falo demais, tem que Eu me cortar gostaria, mesmo. É muito eu gostaria que você deixasse... Não é tudo isso, não. Aliás, além do conhecimento, a sabedoria, né, que é o mais importante, né? E nesse contexto, já que você é uma estudiosa de religiões, e tendo em vista o mundo conturbado no qual vivemos atualmente, muita gente perdida. O que eu faço agora? Meu Deus do céu, a própria inteligência artificial mudando todo um estigma, um conjunto de regras e padrões, como você disse, e numa revolução de gerações, de muita gente até se suicidando. Acontece aí uma questão que eu fiquei com os amigos meus que mexem com isso, assim, assombrado, em função de pessoas que estão sem rumo na vida. Muita gente, ok, bem alicerçada, bem estruturada. Mas, já que você é uma estudiosa de religiões, pela sua experiência em relação a isso, em falar, independente de uma ou outra religião, que eu gostaria que você terminasse, deixando alguns comentários para as pessoas que estão te vendo, te ouvindo agora, já que você é uma mestre nisso, e que desse um recado. Qual a influência ou interferência ou poder da religião sobre a pessoa se envolvida com uma religião possa fazer melhores escolhas e ver uma vida melhor? Quando a gente estuda religiões, a religião é como o estudo, né, acadêmico, são várias áreas. É como se eu tivesse uma pizza com vários sabores. E eu experimentei cada sabor para entender, para conhecer. E a minha tese de mestrado foi a religião africana, porque eu tive uma criação bem fora desse contexto. A minha mãe não aceitava, por isso que eu fui fazer vários estudos fora. Fui internada em várias escolas iniciáticas. Eu fui internada na Índia, depois fui internada nos Estados Unidos, depois na Alemanha, porque eu era paranormal. E quando eu fui estudar religiões, eu queria me entender o que seria interessante esse conhecimento. E cada religião tem a sua linha, tem uma vertente, uma diferente da outra, mas quando a gente olha no contexto é a mesma. E eu vejo religião como uma forma de apego, quando o ser humano precisa se encontrar. E é esse vazio desse inconsciente que faz o meu método GPA fazer a pessoa se encontrar, porque ela consegue ver que não é uma fraqueza, é uma área desconhecida, sem nomenclatura nenhuma, porque a religião é isso, né? A pessoa vai em busca de uma coisa que ela não consegue entender, que ela acha que ela vai resolver o problema e ela vai se sentir inteira. E na verdade, ela acaba seguindo uma linha que é aquela fatia de pizza, como eu falei no início. E tem sentido para ela. Exatamente. E é o sentido da vida, né? Alexandra, que prazer em te receber aqui, que honra. Espero que a gente tenha a oportunidade de fazer assim, um trabalho muito mais profundo nesse bate-papo, tão rico, com tanto conteúdo. Eu te agradecendo, te peço assim, para você convidar uma das suas colegas para vir aqui ocupar o seu lugar. Agora tem que falar o nome delas, que eu não lembro. Renata. Renata Barros. Desculpa. Renata Barros. Obrigado, Alexandra. Gratidão. Obrigada. Agora nós vamos receber essa mulher da moda, praticamente uma deusa. A Rosana aqui, né? Bem-vinda, Renata Barros. Uma mulher elegantérrima, chiquérrima. Que delícia estar aqui. Olha lá, tem plateia. Bem-vinda. É gostoso, né? Podcast. Bem-vinda. A Claudinha. Auditório! Não, gente, aplauso está garantido. Ó. Aplauso está garantido aqui. Tem... Dá um oi. Olha essas meninas maravilhosas. Renata, o João. É outra assim, feiticeira, bruxa. Ela que falou que era. Com essa história que surgiu aqui no papo, que ela falou, eu sou. Ela que falou. Que assumiu. A primeira que assumiu. E aí todo mundo. Eu também, feiticeiro aqui, né? Mestre dos magos. Mestre dos magos. Como é que esse lado bruxa? Seja bem-vinda, Renata, em nosso programa. Por que bruxa? Obrigada. O que significa isso para você e o que tem como reflexo positivo no trabalho que você faz, influenciando outras pessoas? Então, bruxa, é legal você me perguntar isso, né? Porque a gente pensa na bruxa, no nosso imaginário popular, com aquela pessoa feia, né? De nariz adunco, verruga. Isso era bruxa antiga, bruxa nova hoje. Aquilo era bruxa velha, agora é bruxa nova. Speakers é elegante. Perceberam, né?
Mas então, e assim, a bruxa é a mulher que detém o conhecimento, né? E foi por isso que elas foram tão perseguidas. Então, como eu gosto de trabalhar com autoconhecimento, com beleza e transformação, tudo aquilo que é perseguido, me sinto uma bruxa. Né? E a bruxa de estilo, porque eu trabalho com imagem, né? Com moda. Então eu gosto de fazer essa analogia, que eu misturo no meu caldeirão moda, mitologia grega e magia, que é o que tangibiliza as nossas emoções, as nossas características emocionais, comportamentais, em cores, formas e texturas. Tudo que a gente veste, tudo que a gente usa, todas as cores que a gente escolhe, elas estão ali dentro da nossa psique, de alguma forma. E aí o que acontece? A gente não é preparada para isso, né? Na escola a gente não estuda sobre imagem, a gente não estuda sobre comunicação não verbal, a gente não estuda. A gente sai do colégio, já vai para um estágio, já vai procurar um trabalho com as referências de adolescentes que a gente tem. E aí no mercado a gente começa a deparar com questões que a gente não está preparado para aquilo. Então começa a vir as crises de identidade. Que roupa que eu uso para um evento, que roupa que eu uso para um podcast, que roupa que eu uso para uma entrevista de trabalho. Aí o que todo mundo faz? Usa a mesma roupa. Pega a roupa da tia, que era aquele terninho, e vai para a entrevista de emprego, ou então compra uma roupa suntuosa para uma palestra. Mas quem ela é? Né? O que é meio clichê, qual é a imagem que você quer passar? Mas na verdade é o seguinte: o que você comunica para as pessoas? Qual é a sua verdade? Qual é a sua natureza? Qual é a sua essência em cores, formas e texturas? Não sei. Eu gostaria que você, que está nos assistindo agora, percebesse a profundidade dessa reflexão. Não, só roupa que eu uso, pego aquela que é mais adequada, mas espera aí, tem um estudo, tem um trabalho, tem uma paleta de cores, tem uma adequação em relação à imagem, tem a ver até com visagismo, ou seja, o nosso branding, a nossa marca, ela é muito forte. E quanto mais uma pessoa trabalha e desenvolve essa consciência de que ela por onde passa deixa um rastro, deixa uma energia, mais e mais ela vai se preocupar com isso. E é exatamente um trabalho muito profundo esse que você faz. Não é só uma roupa bonita, adequada, de moda, é muito mais do que isso. Então, e depois assim, eu gostaria que você deixasse até, deixo o convite já para você, para as pessoas que quiserem te conhecer, saber um pouquinho mais, olhe para aquela câmera e fala o seu contato, o seu endereço, se alguém quiser te conhecer. E depois, assim, por que não trabalhar a sua própria imagem? Porque tem a ver com autoestima, tem a ver com segurança, tem a ver com afirmação, tem a ver com... O que mais, além disso que eu falei? Como você se posiciona no mundo? Então, quando eu falo de crise de identidade, eu falo de um lugar próprio por onde eu passei. Então, eu já trabalhava com consultoria de imagem, eu já atendia as pessoas. E aí, de repente, eu fui fazer uma mentoria para aprimorar, para vender mais. E de repente, aí a pessoa virou para mim e falou assim... A gente trocou, né, os serviços. Então, a minha mentora fez consultoria de imagem comigo e eu fiz a mentoria com ela pra gente descobrir ali onde estavam os gaps e tal. E aí ela virou pra mim em algum momento e falou assim: Renata, eu sinto falta, olha o que ela me falou, de uma presença sua. Tá faltando um borogodó em você. E assim, eu fiquei bem sabe, chateada com aquele feedback. Falei, como eu, consultora de imagem, alguém me falar que tá faltando um borogodó em mim, que é isso, né? E aí que eu comecei a perceber esta crise de identidade. É quando a gente quer ser alguém que a gente idealiza, mas a gente é outra coisa que a gente não consegue sustentar. E eu vou explicar isso melhor. Na minha metodologia, eu trabalho com as deusas gregas. Eu tenho lá 3 deusas, né? Então, Perséfone, Psique e Ártemis. E eu tava no modo Ártemis, assim, bem básica. Por quê? Eu não tinha coragem de olhar pro inferno que é o de Perséfone, né? Eu não tinha coragem de olhar aquele submundo e me vestir como Perséfone, de impactar as pessoas daquela forma, porque as pessoas iam me perguntar: por que você usa esses anéis? Por que você usa essa roupa? Eu precisava dar essa resposta para as pessoas de uma identidade que nem eu mesma sabia que eu tinha.
a psique falava assim pra mim, vai lá, Renata, mostra pro mundo quem você é, solta as tuas asas. Eu estou entendendo, então, que é assim, na verdade, eu não vou criar um estilo de acordo com aquilo que eu acho, imagino, eu estudei, e a partir daí eu vou causar uma imagem em função do que eu estudo. Ao contrário, eu vou fazer toda uma pesquisa para saber que tipo de roupa é a mais adequada de acordo com o meu jeito de ser, de acordo com o meu estilo, de acordo com a minha personalidade ou a minha identidade. Exato. Olha só. Só que eu não tinha coragem de dizer eu isso. Eu estou pensando em contratar essa mulher porque eu estou precisando dar um tapa no meu visual aqui. Começando com a parte física. Eu só tive coragem. Eu só tive coragem de assumir isso depois que essa mulher me deu esse tapão. Olha Porque, na sua opinião, por que as pessoas não sustentam aquela ação? Que medo é esse da gente ser a gente mesmo? É porque a gente, em algum momento, admirou alguém e a gente acha que a gente precisa ser aquela pessoa. Todo mundo tem que ser igual a Gisele. São os modelos. Aliás, todos nós, de alguma maneira, temos lá os nossos, pessoas que nos ajudaram, nos inspiraram de alguma maneira. Até uma vez tive o prazer de escrever um artigo falando assim, estar sobre os ombros de um gigante. E tem uma história por trás, vou contar agora, não é o caso. Mas todos nós, um artista, quando começa, ele começa imitando alguém. Usa as mesmas roupas, os mesmos carros, daí a pouco, o que acontece? Ele descobre que tem uma identidade e começa a se desvencilhar. Tem uma pequena história que dá para contar aqui. O mestre chinês tinha lá todos os seus discípulos, de repente os discípulos seguiam o mestre e tinha o discípulo dileto, como eu com relação ao Melantônio. De repente, esse discípulo não veio uma vez. Nossa, cadê o fulano? Cadê o fulano? Não veio. Faltou. Será que está doente? Todo mundo preocupado. Nada aconteceu. No dia seguinte ele voltou e veio como se nada fosse, mas também não deu satisfação. Só que ele começou a faltar. Daí a pouco ele faltou mais, daí a pouco não veio mais. Nossa, sumiu o dileto discípulo. Daí a pouco, mestre, eu encontrei o seu discípulo. Olha só que injusto, que maldade, que traidor, porque ele está pregando, e pregando coisas diferentes daquela que o senhor prega. E o mestre abriu um sorriso largo e falou assim, com esse eu terminei o meu serviço. Perfeito. Porque ele encontrou a sua própria identidade, seu próprio caminho. Que coisa maravilhosa, um belo exemplo esse, que tem a ver com o que você acabou de falar. Bonito isso. Exatamente. Encontrar o seu próprio caminho, que às vezes não é fácil, né? Você... Aquela história, sair do armário, né? Porque a gente fica pegando a roupa emprestada dos outros. Então, você tem vários significados. Essa questão de sair do armário tem vários significados. Ou seja, agora ela ocupou o palco dela e não solta mais. Não solta. É isso. Renata, deixa aí o seu recado final, o seu contato, para quem queira te conhecer. Bom, o recado final, né? A imagem, eu trabalho com a imagem como forma de reconhecimento. A gente fala muito de autoconhecimento, mas o reconhecimento. Um dia você foi aquela pessoa que você queria ser. E aí, durante o tempo, né, a vida passou, você se desconectou. Então, meu trabalho é reconectar. E eu estou no meu Instagram, é @estilorenatabarros. Estou no LinkedIn como Estilo Renata Barros, no YouTube Estilo Renata Barros e também sou colunista da revista Ana Maria Digital, onde eu escrevo sobre todos esses assuntos que a gente conversou aqui agora. Como Estilo Renata Barros também. Que beleza. Ou seja, ela entende de marca, já está marcada. Entende de marca, está marcada. Agora você vê, ótimo. Obrigada, muito obrigado. Obrigada, prazer em tê-la aqui com a gente. Convide uma das suas amigas para vir aqui. Simone! Não, eu já fui. Ah, Simone, bem-vinda, Simone. Pode vir, Simone! Seja bem-vinda! Bem-vinda! Todo mundo veio participar, Simone. Eu já participei, dá licença, eu já participei, só eu. Simone, bem-vinda. A cadeira é querida. sua, o palco é seu, minha Prazer querida. te ver. Tudo bem, Bem-vinda. Tudo bem? Tudo bom? Olha só. Ela é a nossa 7ª Golden Speaker. Você vê, Olha tudo só é que cabalístico beleza. aqui. Beleza. 7. Olha assim, eu estava assim, falando da Renata, falando sobre elegância, sobre estilo. Estava pensando em você, né, Cláudia? Que é uma pessoa elegante, toda charmosa, tem um jeito, tem um estilo marcante e de acolher as pessoas. E faz a diferença na vida das pessoas. O mesmo também, naturalmente, da Simone. Simone Bruns. Seja bem-vinda em nosso programa. Prazer te receber aqui. Mais uma mulher linda e uma mulher que faz a diferença na vida de outras pessoas. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Simone é atriz, é uma pessoa que faz cerimônias, casamentos,
Separações também, não sei se... Não, você já me deu essa dica, mas ainda não peguei. Brincadeira. Que Melhor massa. não, melhor não. Você tá Mas indo assim, bem a como pessoa que palestrante. atua na vida das pessoas e também atualmente como palestrante. Tive o prazer de assistir recentemente uma palestra que você proferiu. Fiquei encantado, te vendo contando a sua própria história e já assim, envolvendo as pessoas que saíram de lá. Nossa, você fez a diferença na minha vida. Eu vi várias pessoas falando isso. E reconheço o poder que você tem no processo da comunicação. E já que você é uma comunicadora nata, como atriz em especial, depois enveredando para todas essas atividades, comunicação para você, Simone, até que ponto que você se vê e você desenvolveu e você é apaixonada por comunicação e usa da comunicação para realizar aquilo que você faz? Eu acho que tá bom aqui? É só puxar um pouquinho aqui, por favor. Eu acho que a comunicação é você conseguir atingir o outro, de alguma forma. Cada um vai ter a sua, né? E eu, como atriz, no começo da minha vida, eu sempre fui uma criança muito tímida. E eu acho que eu encontrei no teatro uma forma de me expressar e me comunicar com o mundo externo. Porque eu era muito tímida, então um tímido, ele guarda muito, né? Ele retém. E às vezes você tem um turbilhão de coisas para passar para as pessoas e você não consegue por timidez, por vergonha. E eu encontrei, eu acho que como quando eu era criança, o teatro como um canal para eu me comunicar. E daí eu fui perdendo a vergonha, a timidez, e com o teatro, que é um ótimo caminho para alguém se expandir. E aí eu fiz anos, né? Eu sou atriz há 30 anos. E depois eu fui fazer uma escola de celebrante de casamentos. Também é uma maneira de comunicar, falar de amor e inspirar as pessoas. E depois como palestrante, que é daí dá para pegar esse mundo mais sério, que é o mundo corporativo, que é um mundo mais duro, que muitas vezes as pessoas levam de uma maneira pesada e não precisa ser. Não que não tenha que ter metas para bater, desafios para cumprir, mas que tem que ser um mundo com mais leveza, né? Então, aí eu entrei nesse lado como comunicadora para o mundo corporativo, como palestrante. E mais uma vez vai fazer muita diferença. Porque só de olhar a Simone a gente já sente essa doçura É verdade, que falta verdade. no ambiente corporativo. Verdade. Né? E não por acaso você está levando o tema amor também para os palcos. Exatamente. A gente brinca assim, falta amor em São Paulo, mas falta amor nas empresas, né, Falta. Simone? Por que Falta. você acha que é tão difícil hoje para as empresas terem pessoas se admitindo como seres humanos? Por que esse lado humano está tão em baixa no mundo corporativo? Eu acho que por causa dessa questão de ter que cumprir metas, tem que ganhar mais. E tudo bem, tá certo, todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Eu, inclusive. Mas as pessoas lidam com o próximo como um concorrente, como um opositor, né? Como alguém que não que tá concorrendo com você. E não, eu acho que quando a gente se une, mesmo sendo... Nós aqui todas somos palestrantes. E ninguém se vê como concorrente, né? A gente se une, e acho que precisa disso, precisa desse mais amor mesmo no mundo corporativo para tudo fluir melhor. A vida fica melhor, né, passador? Você não acha? Com amor? Tem muita intolerância também, Muita né? intolerância. Muita intolerância. Você no disse mundo, assim, no a povo. 7ª Golden Speakers. O que significa isso? Golden Speakers? É. Primeiro que é uma pessoa de ouro, tem uma voz de ouro. Por que o ouro? O ouro é um metal incorruptível, é um metal íntegro. O ouro você pode jogá-lo na lama, ele continua sendo ouro. Você joga ele no fogo, ele continua sendo fogo. E é isso que são os Golden Speakers. Continua sendo ouro. Ele O não ouro se quente, corrompe. claro. Ouro quente. Mas Ele esquenta. é maleável, o ouro é muito maleável, ele Mas pode ele- compor com outras ligas. Dizem que Mas também ele é um dos continua na elementos sua que mais essência. transmite energia, não é? Mais Fora do o que nosso o lado próprio bruxo, cobre, né? místico. Tem Ele o é lado- o material, é o sol, representa o sol. E eu acho que para palestrar você tem que ter o sol dentro de você. verdade. Para você tocar o coração de outra pessoa, você precisa ter tocado o seu. Não é só o preparo técnico, físico, emocional, de voz, de corpo, de postura, Não é. mas tem a ver com a essência. E a palestra que eu vi que você fez, você falou sobre
sorrir para a vida, de uma pessoa que viver, ou seja, o sorriso na verdade é um reflexo, eu vejo assim, é como no iceberg. O que a pessoa transmite é aquela pontinha de cima do iceberg, mas por dentro ou por baixo da água tem todo um conjunto de elementos, tradições, a base, cultura, estrutura. base, toda uma formação, identidade, personalidade, origem, enfim, travas, traumas que vêm da infância, que se perpetuam ao longo da vida. De qualquer maneira, quando a pessoa abre a boca para falar normalmente em cima de um palco, ela irradia uma energia, já que o ouro é energia, que vai irradiar uma energia, como um cobre também, que transmite, é condutor de energia, e vai irradiar as pessoas com essa energia. E no seu caso, como disse a Claudinha agora, de amorosidade, de bem de vida, de autoestima, de autoconhecimento. Como é que você se vê nesse papel que você escolheu fazer da sua vida, ajudando as pessoas a serem melhores pessoas, melhores seres humanos, a partir das suas palestras? Além de outras atividades que você faz, como celebração de casamentos, por exemplo. O sorrir é justamente a forma da gente conseguir abrir a porta de quem está à nossa frente. Porque vai conversar com alguém sisudo, fechado, carcudo, você não quer nem conversar. É verdade. Então, o sorriso é uma porta aberta para a gente conseguir entrar nas pessoas. Isso para a vida, né? Em qualquer área, no ser humano, no profissional. Então, o sorriso abre portas. E você? É uma pessoa que sorri muito, uma pessoa que sorri pouco? Aquela cara fechada? Tem gente que, infelizmente, natureza, tem cara feia mesmo, mas tem gente que faz cara feia. Esse é o pior problema, não é? Porque uma pessoa, independente de ter uma beleza plástica comparada aí com os artistas, não sei o que, ela é bonita porque tem um sorriso, tem uma amabilidade e se torna uma pessoa muito bonita, independente da beleza física. E pessoas bonitas, assim, fisicamente ou plasticamente, ficam feias quando estão com aquela cara fechada, sisudas, irritadas, de mal com a vida, terrível, não é verdade? O sorriso abre portas e deixa o mundo mais leve, né? Que foi o que a gente falou até agora. E todas as minhas colegas, de alguma forma, falaram sobre isso, né? A gente se interiorizar, a gente se descobrir, se achar e sorrir para a vida. Olha aí, Simone Bruns, um recado final, deixar um contato, caso alguém queira entrar em contato, te contratar para uma palestra ou para um casamento, quem sabe? Por que não? Bom, meu Instagram é Simone Bruns _. Agora, Bruns é BRUHNS _. No YouTube é Simone Bruns. No LinkedIn, acho que também Simone Bruns. Simone Bruns. Na vida é Simone Bruns. Eu sou Simone Bruns Libucci. Como atriz, eu usava o Libucci. Então, muita gente fala assim, nossa, Bruns, tu era Libucci, ela? Mas a minha mensagem é essa mesmo. Olha a vida com mais amor, com mais leveza, com mais sorrisos. Porque aí a gente vive mais leve mesmo. Obrigado, Simone. Obrigada. Prazer em tê-la aqui em nosso programa Falar é Fácil. Gratidão. Muito obrigada, minha querida. Aliás, eu saí por favor convide uma colega sua, que a gente, assim, quem sai daqui convida. Agora é a Lígia. Eu? Lígia, minha querida. Presente. Esta mulher é maravilhosa, Dona Lígia Pádua. Lígia Pádua. Lígia Pádua. Uma pessoa, Passadori, imagina que ela tem esse talento, ela tem essa docilidade que a Simone também tem, e ela tem essa firmeza, esse rigor, porque ela também trabalha com o ambiente corporativo. Então, ela também está unindo céu e terra e fazendo a sua alquimia, transformando a vida das pessoas. Muito bem-vinda. Muito prazer. Bem-vinda, Lígia. Muito prazer, muito Aproxima um prazer. pouquinho mais só do Pra cá? microfone. Não, puxa mais um pouquinho de direção, um pouquinho mais para frente. Bom, tá bem. Então, ela falou um pouco sobre você, mas eu sei que você tem uma atuação bastante grande, assim também, 1000 atividades. É uma artista de É uma vários... mulher, né, meu querido? Uma mulher, 1000 uma artista atividades. Não, e com muita formação Todas, no mundo. muito. Por favor, fale um pouco sobre você. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada, eu já disse muito obrigada por estar aqui. É muito desafiador sentar na cadeira depois dessa equipe, dessa assim, galera com verdade. tanta história boa. Mas eu tenho a minha. Claro, e bonita. E vou sentar aqui. Realmente, em algum momento, eu ouvi, você não sabe o que você quer. Tudo começa quando
Trabalhei no escritório de advocacia por 4 anos. Vou ser advogada? Não vou ser advogada. Vou trabalhar com tecnologia porque está pagando muito bem, é uma carreira. Só que sem propósito, você não permanece. Construí uma carreira de 17 anos na área de tecnologia. Fui mãe, me casei. Preciso de tempo para minha filha. Foi onde comecei a achar o propósito. Quais são os meus valores, minha família. E isso é inegociável. Minha família. Fui fazer pedagogia. Me tornei professora, pedagoga. E eu vi, isso eu preciso falar, isso aqui não é terapia, mas é terapêutico, né? Não fale que você é professora, porque isso tira a sua autoridade. Olha. Uau. Nossa, Pesado, né? imagino que deve ter falado isso, né? Não, Que boçalidade, no meu entendimento. Então, aí a gente escolhe quem vai sentar na nossa mesa. Essa pessoa não jantou nunca mais lá em casa, né? No mínimo. E hoje sou pedagoga, né? Mas venho de uma carreira em vários segmentos de liderança. E, claro, sempre muito comunicativa. Comunicadora. Vou aprendendo aí a todo momento. Para mim é uma honra estar com você, porque em função da sua... você é referência, né? No Brasil e acho que fora do país. Então, a gente vai aprendendo a técnica um pouco, vai crescendo, vai amadurecendo. Uhum. E eu trago essa comunicação para consultoria de governança, em governança. Veio aí uma lei chamada NR1, que hoje ela me serve como ferramenta, porque eu também venho para tirar essa história da cultura do medo, né? Vem uma lei nova, vai ser auditado, multa. Não é sobre isso, né? Quando a gente tem um propósito, a gente fala muito mais sobre transformar, né? E sou consultora de NR1 no tocante de transformar empresas, né? Riscos psicossociais, eu preciso falar isso. Existe uma grande diferença. Sou perita judicial. Na perícia, o judiciário e todo mundo, né? Porque quando uma coisa é nova, não tem nada muito estabelecido, a não ser a lei, crua. O que acontece? São 2 tipos de especialistas. O especialista de saúde, que vai tratar do indivíduo, que já está adoecido, é clínico, e vem a Lígia, consultora, para tratar do risco no ambiente de trabalho. A gente trata o coletivo. Parte jurídica, parte de segurança. De compliance, de mapeamento do maior risco, plano de ação. E isso vira um ciclo chamado PDCA, que ele não para nunca, né? Termina um, começa outro. Verdade, verdade. Então, eu sou perita judicial, consultora, e estou trabalhando aí para transformar os Gente, ambientes de Eu trabalho. falei que ela faz tudo. Eu fico impressionado. Esqueci alguma coisa? Não, meu Deus do céu. Riquíssimo. Além disso, tem tempo para dormir, para passear de vez em E quando. para não também. perder os valores da família, porque Não ela perder. cuida. Que bonito. Integridade, lealdade, eu acho que a gente não é o que diz, a gente é o que... Deixa eu fazer uma pergunta, já que você falou em 2, integridade e lealdade. Quais são os seus 5 principais valores, já que você é uma pessoa que mostra, tem muita consciência sobre quais são esses princípios pelos quais você, como se fosse a seta de uma bússola apontando na mesma direção, quais são esses valores inegociáveis para você? Pelo menos 5. Família, integridade, lealdade, amizade. E eu vou colocar aqui um que está ligado com o outro, a parceria. Olha só. E é onde entra a Cláudia e o Golden Speakers. No meu valor. Ainda só, espero fazer parte, quem sabe, porque não, né? Não, você Quem é nosso sabe? embaixador. Nossa, coisa linda. Né? Então, eu estou aqui por valor. Aproveitando uma pergunta para você que está nos assistindo aqui. Olha quanta coisa interessante nós tivemos essa conversa aqui com essas mulheres extraordinárias. Quais são os seus 5 principais valores? Para você, inegociáveis, os quais você não abre mão e que você, toda vez que vai fazer uma escolha, vai tomar uma decisão, os leva em consideração. E se você fizer isso, a sua vida certamente vai ficar muito melhor do que aquela que você faz de forma sem uma consequência, sem um profundo conhecimento e percepção daquilo que te, de uma maneira, direciona para a sua vida. Posso dar um bônus do 6º? Claro. Espiritualidade. Olha só. Porque eu sou, né? Então ele não é um valor, não é inegociável, eu sou. Está na minha essência, no meu DNA. Tem um exercício que nós fazemos nas nossas mentorias, treinamentos, e um dia, se a gente for trabalhar junto, vocês já ficam sabendo.
Me fala assim, você vai fazer uma relação das suas principais características positivas ou valores. Ah, é? Quantos? 50. A pessoa assim, como 50? Eu não tenho isso tudo. Só que a pessoa começa a escrever, daí a pouco surgem, né? 50 habilidades ou características positivas. E normalmente as pessoas se surpreendem. Por exemplo, eu sou bondade, mas eu não sou bondoso o tempo todo. Não importa, ninguém é o tempo todo uma característica. No tempo todo que a gente está focado numa comunicação, no tempo todo que a gente está com paciência, tolerância, amabilidade, bom senso, ou seja, espiritualidade, perspicácia, sutileza, enfim, intuição. Todos nós temos. Na hora que você traz para a consciência, é como se sua vida mudasse de perspectiva. Poxa vida, eu não sabia que era dotado de tantas habilidades e qualidades. E fica como sugestão para você. Faça uma relação das suas 50 características positivas e principais. Por que não? Certamente já vai dar uma conotação diferente da sua própria vida. Fica como exercício. Mas, já vai melhorar a autoestima, no mínimo. Nossa, no mínimo, né? Poxa, eu não sabia que era tão bom. Mas, claro, temos também os nossos limites, defeitos, mas... Não, é que nem eu falo, né? Eu não sou espiritualizada o tempo todo, né? Às Sim, vezes vem a velha mulher, daí eu claro. falo, não, volta, quais são os seus valores, né? E a gente vai... Por isso que é importante ter os reafirmando. valores. Que Exatamente. eles são a nossa âncora. Uma coisa assim que eu percebi o tempo todo aqui, de vocês que vieram, por enquanto, até agora, pelo menos, 7. é assim, tem duas situações que fazem com que uma pessoa se realize na vida. Primeiro, ela fazer aquilo que ela gosta. Ou ela aprender a gostar daquilo que ela faz. Se você não tem prazer naquilo que você faz, você falando o que você fala, mostra assim que é uma pessoa que vive, respira, transpira isso que você faz. Que é exemplo que já foi dito também anteriormente, assim, de ajudar, de apoiar, de servir as outras pessoas, como legado mesmo. Sim. Deixando o mundo melhor a partir da sua influência, do trabalho que você realiza, no apoio, no crescimento e desenvolvimento de outras pessoas. Muito honrado em te receber aqui no nosso programa, junto aqui com a Claudinha, te recebendo no nosso programa Falar é Fácil. Eu fico felicíssima, passadora, porque você percebeu aqui pelos assuntos todos que são pessoas de muito valor, de muita consciência e muita generosidade. Então eu fico assim honradíssima ter pessoas desse quilate nesse universo de ouro, porque eu acredito que tudo que a gente toca com a nossa luz, a gente vai conseguir dar um novo brilho para a vida, para o planeta, para a humanidade toda. Então, eu assim, agradeço muitíssimo, me sinto honrada, porque eu sei que ela é uma pessoa muito seletiva. Para ela ter essa qualidade toda de vida, né? Conseguir, a gente percebe que você tem esse rigor de escolher. E estar aqui, fazer parte desse grupo foi uma escolha. Eu fico honradíssima com essa sua escolha. Então, muito, muito obrigada. Que bonito. E vamos. É muito bonito. Quem você convida agora? Eu vou convidar... Vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Essa Então, outra mulher maravilhosíssima. Eu conheço ela, deixa eu puxar aqui na memória, há quantos anos? 35 minutos. E ela é uma pessoa incrível. Eu queria convidar a Eliana para sentar aqui na cadeira e transbordar junto com a gente. Bem-vinda. Outra mulher de ouro, cheia de valores, uma história rica. Já passou por muitas coisas na vida, já fez de tudo. E falta saltar de paraquedas. Oh, obrigada. Bem-vinda, Eliana. Obrigada. Prazer te receber em nosso programa Falar é Fácil. Como a Claudinha já começou falando um pouco sobre você, peço que você continue falando um pouquinho mais. O que você faz, suas escolhas, um pouquinho da sua vocação, do seu propósito de vida. Quem é você? Muito honrada de estar aqui com vocês, muito honrada de estar aqui nesse programa e de estar no grupo de ouro, o Golden Speakers. Bom, eu sou uma menina sonhadora, fui comissária de bordo no primeiro projeto de vida, mas depois eu comecei a carreira acadêmica com administração, com marketing, depois com braiding e agora finalizei com mestrado em transformação no digital. Sempre focada em saúde mental. Então, eu trabalho com a parte de braiding corporativo e braiding pessoal. Sim. Nessa parte do braiding pessoal, que é a principal mentoria que eu desenvolvo, a gente faz a clareza de identidade, no primeiro etapa. Depois faz a parte de imagem, como a Renata falou muito bem sobre todo esse universo de imagem. Daí depois a gente posiciona essa marca no mundo físico, com alguns recortes para o mundo digital, porque temos que estar presente também nesse universo do digital. E depois a reputação
como você falou, o legado, essa construção toda dessa marca, para deixar uma presença muito forte, né, como uma herança para os próximos. Então, esse é o meu trabalho aí no mercado. Eu vou te fazer uma pergunta que uma vez me fizeram, quando fizeram a primeira vez, eu fiquei chocado. Nossa, né, que coisa tétrica. O que você gostaria que estivesse escrito na sua lápide quando você for para um outro, né? Alguém falou de espiritualidade, então outro plano, né? Tá mudando assim de nível. Sim. O que você gostaria de ver escrito lá na sua lápide? Além de assim, olha, ele não morreu. Além disso, né? O que você acha que seria assim, o que você gostaria de que as pessoas pensassem sobre o seu papel essencial, sobre o que você fez aqui no mundo, na sua vida? Sim. Aqui jaz uma eterna aprendiz. Porque eu acho que a gente sempre está aprendendo. Então, são em conexões, nós passamos o nosso conhecimento, que não pode ficar preso. Então, antes a gente cobrava por aquele conhecimento todo. Hoje a gente distribui esse conhecimento. Então, eu acho que nós estamos sempre aprendendo. Então, eu vou estar sempre aprendendo. Então, aqui já alguém que sempre gosta de... curiosa, viu, meu querido? E você? O que estará difícil, lá né? na sua lápide? Está vivo, né? Não morreu. Ele acorda, quem está acordando, já está dormindo. Tenta acordar. Esse é um sonho. É um prazer. O meu vai estar assim, ela disse. Ela disse. Eu gosto muito dessa linha de pensamento, né? Que nós estamos aqui, coincidentemente, com outras palavras, o meu sentido de vida tem a ver com evolução. Eu penso que existe uma razão aqui para existirmos, é que nós possamos evoluir enquanto seres espirituais, vivendo uma experiência humana. E que a vida está aqui para a gente viver plenamente, com felicidade, alegria, com os nossos valores, com a família, com aquilo que nós escolhemos fazer da vida. E nós temos o livre-arbítrio para tomarmos nossas decisões, fazermos as nossas escolhas. Mas para mim o sentido da vida é você viver plenamente todas as possibilidades. E deixar esse legado positivo a partir do serviço que você faz. Servir as pessoas, ajudando-as, apoiando-as e também se realizando fazendo aquilo que você faz, escolhendo profissões ou carreiras que sejam dignificantes, mas que deem prazer de fazer. Porque se você gosta daquilo que você faz, falei isso agora há pouco, tem a ver com você não trabalhar um dia na sua vida, porque você acorda cedo, mas aquilo que você faz te dá prazer de fazer. Então eu penso que a palavra prazer, sabor, prazer, tem um sentido muito grande. Se você não gosta daquilo que você faz outra coisa. Se você não gosta do trabalho que você faz, vai buscar alternativas, porque a vida é curta, por maior que ela seja, mas ela é curta. E se você perde tempo ou não deixa para depois, vai ver que o tempo passou e você não realizou aquilo que você poderia ter realizado, em qualquer sentido da vida, na hora da vida, vida espiritual, familiar, profissional, parceria, relacionamentos, enfim, espiritualidade. E se você tiver esse equilíbrio na vida, eu penso que você vive plenamente a vida que você tem, como um presente, como um legado que você recebeu para viver. E outra palavra também importante para mim é essa atitude de gratidão. Se você todas as noites antes de dormir pensar assim, o que eu agradeço hoje? 10 coisas. Agradeço pelo ar que eu respiro, pelo fato de ter conhecido pessoas extraordinárias, ter feito um programa que vai ser um marco aqui na nossa empresa, no nosso estúdio, de ter visto a Claudinha, uma pessoa que eu amo de paixão, gosto muito, uma pessoa querida. Ou seja, de viver aquilo que a gente faz. Estar aqui com meu filho, acompanhando todo o trabalho que a gente faz aqui, dedicado. Ou seja, quantas coisas nós temos para agradecer. Sim. E se você vive em sentido de gratidão, você não tem nenhum espaço para ficar reclamando da vida. Perfeito. Não é porque você tem saúde, não tem saúde, mas daí eu cuido, daí a pouco fica bom, mas se você agradece até o médico que te cura, sim, ou as pessoas que te dão uma dura, às vezes, quando você está fazendo uma coisa errada, um amigo que te pega no pé, agradeça. E se a gente vive agradecendo, eu penso que a vida fica muito melhor. Então, talvez assim, olha, você aqui é uma pessoa que foi grata pela vida que viveu e está certamente acreditando que vai numa espiritualidade ter um nível diferente de vida num outro plano e certamente muito melhor do que esse plano terreno que nós vivemos. É assim que eu imagino. Claro que muita coisa para colocar. Talvez uma frase assim, olha, viveu feliz, ponto. Isso tudo, mas representa tudo isso. Verdade. Eu trabalho bastante com a parte de mudança de pequenos hábitos. Então, durante a vida e durante o seu dia mesmo. Mudança de pequenos hábitos. Olha, isso aí é curioso. Se eu fosse você, prestar atenção nisso. Porque é uma coisa que estou ouvindo, pelo jeito, pela primeira vez aqui em nosso programa. Porque tem até algumas dinâmicas, porque é um treinamento
E durante as palestras também a gente pode estar fazendo esses toques. Então, exemplo, nós somos habituados a fazer coisas que o nosso cérebro está acostumado a fazer. Então, em saúde mental, por exemplo. Padrões, hábitos mesmo. Você acorda todo dia e desce pelo mesmo lado da cama. Você anda sempre pelo mesmo lado da calçada, estaciona o carro sempre no mesmo local, escova o dente sempre com a mão, ou direita ou esquerda, depende como. Mas você tem os hábitos de pegar o café, são pequenos hábitos. E se você, no dia seguinte, tentasse mudar, eu te desafio a isso, a fazer algumas coisas diferentes. Desça pelo outro lado da cama, atravesse e vá pelo outro lado da calçada. Tente olhar a árvore, o cachorro que não está mais naquele portão, ou está 2 cachorros a partir de então. Tente olhar. A criança nos traz muito para a presença. A criança volta a mostrar. Olha o passarinho, olha o sol, porque você passa e não enxerga mais que mudou a cor do prédio, que tiraram aquela árvore que estava ali. Então, mudanças. Um banho, a gente fala um banho premium. Apaga a luz, coloca uma música, faz um banho mais extenso, fecha o olho, sente a água, o calor da água. São hábitos diferentes, sente o cheiro do sabonete. Eu trabalho muito com Braid Sense, que é a sua marca com 5 sentidos. Então, você tem uma parte visual, que a gente trabalha muito bem na parte de imagem, como a Renata mesmo citou aqui no episódio anterior. E nós temos outras marcas. Você tem uma marca auditiva, uma marca sensitiva, uma marca olfativa. E o que é uma marca olfativa? Não é só um perfume, mas é um cheiro do ambiente, é um cheiro de um café. Nós tomamos um café, pode ser um café com canela, com notas de canela. Então, para uma empresa, a gente colocou marcas também nessa parte olfativa. E o que ela vai colocar? É uma empresa tecnológica. Mas na mesa, todas as vezes, ele serve um café com um palitinho de canela. Então, dá aquela sensação. E nós temos isso. A cor que você escolhe, os detalhes que você escolhe, o auditivo, é um jingle no começo do programa, é uma música, uma playlist para alguma coisa. A gente está fazendo uma viagem com essas coisas. Que bonito isso. Isso é Braid Sense. Então, dentro de qualquer consultoria, seja corporativa ou marca pessoal, você inclui também essas sensações. E hoje nós temos vários trabalhos com experiência para o cliente. Então, quando você entra, não tem aquele negócio de ter jantar às cegas, não sei se vocês já foram em algum, que você vai fechar os olhos, vai degustar a comida, vão ter outros, né? Você vai saborear uma vela. Já comeu vela? Ainda não. Vela com sabores, ela é feita com manteiga e daí tem flor já tive. Tem a manteiga com alho, a manteiga com ervas, a manteiga temperada com algum, né, com manjericão, e você vai degustar aquilo. Só aquele momento de você chegar já é diferente. Então, tem várias sensações que você pode trazer. Então, a gente está aqui e hoje o nosso desafio é trazer esse sensorial também para o mundo digital. Então, do mundo digital, eu tenho uma tela. Mas como eu posso causar um pouco mais de sensação? Então, vamos supor que a gente fala de paladar. Eu fico imaginando você falando isso tudo e ela, né, agora há pouco, falando sobre cerimônias de casamento e você trazendo toda uma palestra depois, falando sobre sensações para um casal, né, recém-casado, e você trazendo todas essas aulas, assim, deve ser maravilhoso, né? Sim. Aí entra assim, a comidinha, o cheirinho, o perfuminho, e eventualmente aí entra a criatividade depois para avançar no relacionamento. Certamente o relacionamento tende a se perpetuar por outras vidas. Tem um evento que nós fizemos e o concurso era qual a melhor forma de recepcionar alguém. Então, teve chefes de cozinha que trouxeram várias ideias com degustações e sabores, né? Muita coisa, lindo, maravilhoso, tanto no visual quanto no paladar. Mas sabe qual ganhou em primeiro lugar?
Olhos vendados. Não. Não. Um café quentinho Olha. e um bolo fresquinho. Ai, Olha delícia. só, olha só. Isso conquista Aparentemente mineiros, simples, brasileiros né? em geral. Porque daí Não ele mais nada. busca a sua memória, né? Da avó. É, a memória da avó, Olha só. do aconchego. Porque nós vamos recepcionar e geralmente você compra já um bolo pronto, um pão, porque é Sim. prático, porque Mas facilita. aquele feito ali com alma, Com coração. carinho. Mas né? você entra numa casa e tem cheiro de bolo no Ah, forno, é bom demais. alguém fez pra você. Mineira só fala que tem cheiro de pão de queijo. Pão de Aí queijo. aquela coisa assim, nossa. É uma forma de você recepcionar com o Entendi. calor do coração, né? Que bonito Com isso que você emoção. falou. Fala com a nossa alma, né? Por isso que é tão Fala forte. com a alma. Falou com a alma, É. do coração. Muito obrigado pela sua participação nesse Obrigada. programa. Fica aí com a gente vai concluir. Você é a última dos moicanos, tem todos Sim. fora, né? Você viu que universo, né, Que professor? universo. Cada Claudinha, mulher então, assim, maravilhosa. vamos conversar um pouquinho para concluir, só para a gente finalizar. Quero te agradecer por ser essa pessoa que agitou, né, essa moçada, essa mulherada bonita, de corpo, de alma, de espírito e com muito conhecimento e com a consciência da sua missão para transformar o mundo num mundo melhor, cada um fazendo a sua parte, quer seja em relação a essa sensibilidade aguçadíssima, trabalhando com branding, trabalhando com esse trabalho muito profundo, e cada pessoa que passou aqui no sentido de coração, Sim. de alma, de Essa de riqueza, aparência, essa uma riqueza, diversidade uma riqueza. de vida. Uma riqueza. Porque a gente sabe que o conhecimento está no Google, mas a vivência, a sabedoria está em cada uma delas. Por isso que é tão maravilhoso quando a gente se junta. E Eu mais gosto do que isso, muito desse Claudinha, universo. você é uma pessoa que também atua lidando e juntando pessoas que vivem a vida fazendo palestras, apoiando, ajudando, estimulando, trazendo para a gente fazer juntos até o trabalho de preparação dessas pessoas. Porque eu entendo que esse mundo de palestras também é destinado para pessoas que têm talvez um objetivo maior na vida, de transformar o mundo a partir das suas falas. E um bom palestrante não é aquele que sai do palco e as pessoas ficam pensando no palestrante, mas as pessoas ficam pensando nelas. Porque o palestrante soube tocar, soube mexer com a sensibilidade, sobre cutucar ali a onça com a vara curta para que a pessoa, poxa, isso é importante, isso tem a ver comigo. O que eu tiro de proveito disso, dessa experiência que essa pessoa deixou para mim? Se uma palestra de 15 minutos, meia hora ou uma hora, não importa, mas soube tocar naquele ponto que pode ser assim uma abertura para uma chave, uma mudança de vida ou de uma motivação para a pessoa sair de lá cantando pneu para fazer algo novo na sua vida. Então, que prazer te receber aqui, Claudinha. Eu agradeço muitíssimo por esse espaço, por você ser essa pessoa tão generosa, tão acolhedora, de estar comigo em vários projetos, ainda vamos fazer muitos projetos juntos, mas principalmente dessa sua vontade ainda de conhecer pessoas, e você conhece tantas pessoas importantíssimas, conhece todos os CEOs, conhece todas as empresas, mas esse seu lado humano e generoso. Então, eu agradeço muitíssimo essa oportunidade. Para cada uma de nós é uma riqueza estar aqui com você, conhecer um pouquinho mais desse universo, de você que está aí há tantos anos representando, né? Levando adiante essa bandeira aí da comunicação, da oratória, que é uma das ferramentas que todas nós precisamos ainda desenvolver. Então, muito, muito obrigada, meu querido, e conte sempre com a gente, o Golden Speakers é seu, me sinto honrada pela sua amizade e quero sempre você nesse nosso projeto. E sempre esperando para a gente sentar juntos aqui e bolar algum projeto que a gente possa, assim, ampliar ainda mais os Ainda nossos mais. tentáculos e conseguir melhores resultados. E ajudando tantas pessoas que sonham ser palestrantes, ou até provocando aquelas que têm o potencial, mas ainda não descobriram essa possibilidade de não só se realizarem ajudando outras pessoas, mas também terem uma rentabilidade excelente, porque o mercado de palestras está bombando. E as empresas contratam bons palestrantes, porque entenderam que às vezes, em pouco tempo, as pessoas conseguem processar mudanças muito significativas, a depender do poder de uma pessoa que vai estimular, motivar, inspirar, mexer com as emoções das pessoas. Nós somos nutridos principalmente pelas emoções. E um bom palestrante é aquele que sabe cutucar, mexer como você fez agora, com a gente aqui, fazendo uma viagem, né, falando sobre sensibilidade, perfume, cheiros, tato, etc., e nos tocando a sensibilidade. E nesse sentido, estamos aqui à disposição. Passador, a gente está aqui há 42 anos, mas sempre atentos. Temos nosso estúdio também à disposição das pessoas que desejam fazer as suas promoções, fazer o que estamos fazendo aqui agora, os seus podcasts. Quantas pessoas estão usando o nosso estúdio e vêm aqui, tem lá um custo, claro, natural, mas trazem aqui os seus clientes, as pessoas que têm interesse de uma aproximação, criando um network. É uma escola um espaço para relacionamento e network. E isso nos traz muitas alegrias e muita felicidade.
Muito prazer espaço de gente. estar aqui com o Espaço de Gente. Obrigado, Claudinha, mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada a Eliana, você, prazer te Dorine. receber em nosso programa. Prazer, Rinaldo. Prazer, Claudinha. Olha só. Muito obrigado para você que esteve com a gente até agora, esperando que tenha sido bastante útil. Eu acredito que sim, e que você reflita sobre muitas coisas que passaram aqui nesse desfile, né? De mentes brilhantes, trazendo assim aquilo que elas puderam trazer de melhor para você, que é o objetivo do nosso programa. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.